smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Oi! Hoje aqui no canal eu vou te ensinar a fazer um chili direto do México e o que isso tem a ver também com você falar da sua história, ou seria cacarejar. Bom, antes da gente começar, eu fiz um vídeo aqui pro canal que saiu super bem, foi muito bom, do Nugget. Se você não viu, inclusive, vai lá que tá, é o último vídeo que eu soltei. E o formato hoje vai ser o mesmo, então eu vou deixar aqui na descrição todos os ingredientes, até porque essa receita tem bastante coisa. Vou te falar um pouco das etapas para você entender. E qualquer coisa coloca nos comentários que eu respondo também. Mas a ideia é o seguinte, eu aprendi essa receita com uma pessoa mexicana quando eu fui pro México. Eu tive muito bloco, às vezes, de falar a respeito das coisas que eu tinha feito na vida, com receio de parecer soberba, arrogante. Então eu acabei ficando bem low profile, falando bem pouco. Até que eu fui pra terapia e a minha terapeuta olhou pra mim e falou assim: escuta, dona Giovana, você sabia que você tem que falar mais sobre você tem que cacarejar. Eu falei, que quer dizer isso, cacarejar? E ela tava me falando que a gente, quando faz umas coisas muito legais na vida, e não quer dizer, não se respeita ninguém, não tem nada a ver com ninguém, quer dizer com você. Você fez uma viagem, você escreveu um livro, você teve alguma experiência muito incrível na sua infância, você mudou de casa, você namorou uma pessoa bacana que você se orgulha. Enfim, o que você fez na sua vida que diz respeito só a você. Falar abertamente do que você quer falar, de uma forma que você fique feliz, digamos assim, né? Não é pra você ser melhor do que ninguém, mas é você também não esconder a própria mochilinha que você tem nas suas costas. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas primeiro vamos ao nosso prato. Hoje a gente vai fazer um chili mexicano maravilhoso, diferente provavelmente do que você já comeu. E ele vai, entre outras coisas, a gente vai fazer primeiro uma etapa aqui com os feijões. Eu tenho um feijão cozido, mais ou menos uns 200 gramas de feijão marrom. Você pode fazer o vermelho fica bem bom também. Eu tenho curry, canela, pimenta caiena, páprica defumada, alho em pó, coentro, cebola, tomate daqueles de latinha mais de pedacinho, carne moída, massa de tomate e sal. Tudo isso aqui vai virar um chili maravilhoso. Bom, primeira coisa que eu vou fazer com você, pra gente continuar conversando, pra você entender o processo, eu vou deixar pronta a pasta de feijão que depois a gente vai colocar na panela, tá bom? Então aqui eu só tirei, são 2 caixinhas, aí você pode fazer caixinha pronta, não tem problema nenhum, essas de mercado mesmo, cozida. Só pega uma que não tenha tempero e você pode usar. Eu tô usando 2 caixinhas de feijão. Uma eu já coloquei com mais líquido aqui, porque essa aqui eu vou bater, e essa aqui com mais pedaço. Vamos ver quanto que vai render. Mas é legal ter feijão inteiro também no chili. Então eu não bato todas as 2 caixas, tá? Tão grossinho quanto eu queria, então eu vou botar um pouquinho mais aqui do feijão de pedaço. Vou bater mais um pouquinho. Então a nossa pasta de feijão tá pronta. Enquanto isso, agora eu vou refogar a cebola e vou começar a fritar a carne. Deixa eu só fazer esse primeiro passo, a gente já volta pra papear, peraí. Por que eu quero trazer esse tópico aqui pro nosso canal pra gente conversar? Porque eu não sei se você se sente assim, mas às vezes a gente tem um pouco de, pelo menos eu sou assim, né? Eu não posso falar por todo mundo, porque eu sei que tem gente que não tem vergonha nenhuma de ficar verbalizando isso, mas eu às vezes tenho vergonha de falar tudo que eu já fiz na vida. E eu aprendi que, na verdade, eu não tenho que ter vergonha, sabe, do que eu já fiz. Eu tenho que ter vergonha, ou as pessoas teriam que ter vergonha de ficar falando que elas não têm experiência. E hoje em dia, quando a gente vê esse negócio de expert, vendendo curso, vendendo coisa, vendendo blá, é muita gente sem experiência vendendo que pode te ajudar a fazer uma coisa que nunca passou na vida. Eu acredito muito em karma, muito em energia. Eu acho que chega uma hora que a conta vai chegar. Então eu prefiro trabalhar na ideia do que eu já fiz, do que eu já aprontei nessa vida, de uma forma suave, né, do que eventualmente ficar me escondendo atrás de uma coisa que eu tenho vergonha de falar. Por quê?
Porque quando a gente fala com propriedade, quando a gente fala num contexto, por exemplo, você tá conversando com a pessoa fala assim, no caso, né? Sei lá o que, meu sonho é ir pra Londres. Eu já fui pra Londres, né? Londres é legal, eu fiquei na região perto do Palácio de Buckingham, eu gostei do você dá dicas, mas não é um negócio assim, porque eu, sei lá o que, é o tom que você fala. Mas a gente não pode esconder o que a gente já fez. Não pode. E isso eu tenho trabalhado muito nesses últimos anos pra não ter vergonha, a gente contar a nossa história de uma forma aberta, uma forma gostosa. Olha que delícia, isso aqui eu aprendi com um cara que é mexicano, entendeu? Que mostrou coisas que eu não conhecia, tipo colocar canela, porque acentua o sabor da pimenta. Eu não sabia disso. Né? Eu podia falar assim, eu aprendi na internet. Não, eu aprendi com uma pessoa mexicana mesmo. Né? Que nem tem até, acho que eu vou até trazer no canal depois a receita do guacamole, que é um pouco diferente do que que eu estava acostumada a fazer, porque ele coloca, por exemplo, o caroço do abacate, ele coloca o caroço do abacate dentro do guacamole para não escurecer. Eu também não sabia. E são coisas que você vai aprendendo na vida. Eu estava conversando esses dias com o meu filho, e daí ele tava falando assim, mãe, eu não gosto muito de falar que a gente já morou em vários lugares, porque o pessoal da escola tá me chamando de metidinho, de riquinho. E daí eu tava conversando com ele e falei, mas por quê? Porque os meus amigos nunca viajaram pra fora. Falei, meu amor, a gente não tem que ter vergonha do que a gente já fez. A gente não tem que ter vergonha do que a gente já passou. Porque quando as pessoas, por exemplo, falam, eu sonho em visitar em Nova York. Meu sonho é visitar Nova York. A gente já morou lá 5 anos. A gente não tava lá a passeio, a gente morou, foi nossa casa. Né? A gente passou Natal, a gente conheceu pessoas, a gente fez amizades. Foi nossa casa morar em Nova York durante 5 anos. Então, quando eu comecei a ver, depois dessa conversa com ele, inclusive, de que a minha história ninguém tira e é minha, eu percebi uma diferença na minha confiança, eu percebi como é gostoso a gente assumir efetivamente quem a gente é e pelo percurso que a gente fez. Não adianta nada eu falar pra você aqui de empreendedorismo e falar assim, faça teu planejamento, chega em tal lugar, parará. E quando você vê, você tá se limitando porque você não quer falar de tudo que você já alcançou. Quando você chegar lá, no lugar que você tá planejando, sei lá, 5 mil pessoas no evento, tantos mil livros vendidos, tantos mil em faturamento, você vai falar pelo percurso que você passou, e isso dá valor pra tua história. E a gente tem que falar mais, a gente tem que falar mais de onde a gente veio, a gente tem que honrar o caminho que a gente passou, a gente tem que ser vulnerável, inclusive, e abrir mais sobre os perrengues que a gente passou também. Isso que eu gosto tanto aqui do canal, porque a gente conversa e fala assim, eu já falei aqui sobre insegurança, já falei aqui sobre um monte de coisa, porque o que adianta eu vir aqui conversar com você de empreendedorismo, tentar te ajudar nessa parte de desenvolvimento pessoal como empreendedor, te dar diretrizes, te dar técnicas, vender meus livros, você entra nas minhas mentorias, você faz as coisas comigo, mas e daí? O que eu já fiz na vida? Como que eu efetivamente posso te ajudar? Eu posso te ajudar porque o que eu ensino, eu vivi. E você pode ajudar outras pessoas com o que você já viveu. Então, quando você verbaliza de forma aberta a sua experiência de vida, isso valida a tua experiência como profissional. O que eu não vejo muita gente fazendo por aí. Vou ser sincera, eu vejo muito mais gente no blá 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 do eu te ensino a... Falei, mas o que você já fez? E não é nem o resultado em si. Tipo, a pessoa vai me ensinar a fazer 6 dígitos, joia, massa. Você fez 6 dígitos? Massa. Mas o que você andou fazendo na sua vida? Qual experiência além disso você tem para agregar valor? Então, nesse processo, a gente tem que ter um olho muito aberto, sabe, para essas coisas todas que todo mundo fica falando, porque é muito blá 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 para pouca experiência. Bom, eu vou botar aqui os dois, o extrato de tomate em pedacinho. Vou deixar cozinhando aqui um pouco. Nossa, o cheiro já tá... Eu acho até das coisas que estão aqui na bancada. Não tem medo de colocar canela não, hein? Coloca, porque te garanto que você vai falar assim, caramba, não fica doce, não fica com gosto de mingau. A primeira vez que eu fiz, minha irmã falou assim, nossa, não vai ficar com gosto de mingau? Eu falei, não vai ficar com gosto de mingau. Fica muito gostoso. Como que você pode fazer de forma prática isso? Tem um exercício que eu gosto bastante de fazer,
Eu até tenho um vídeo no meu Instagram que eu fiz no Reels. Eu fiz só filmei enquanto eu tava fazendo. Cada 6 meses, 1 ano eu gosto de fazer isso. Então você vai pegar um papel e você vai fazer uma linha, né? Então eu vou fazer uma linha assim, um minhocão. Pega um papel grande. E você vai colocar pontos de marcos importantes na sua vida, né? Quando você nasceu, pontos de marcos importantes na sua infância, sei lá, coisas importantes que aconteceram na sua vida. Eu fui colocando no meu caso, né? Até coloquei lá. Eu coloquei a minha mudança de Salvador para Curitiba, quando eu vim muito pequenininha para cá, quando eu entrei na escola, quando meu pai se acidentou, né? Que teve um acidente muito grave, quando eu fiz faculdade, quando eu engravidei cedo, quando meus pais se separaram, meu primeiro trabalho, enfim. Eu fui colocando diversos pontos que foram pontos cruciais na minha formação como pessoa. E dentro desses pontos eu fui também encaixando os meus pontos como empresária, como empreendedora, como profissional da minha carreira. Quando eu terminei a primeira vez que eu fiz esse exercício, esse foi um exercício que eu fiz por conta, né? Devem ter outros exercícios, mas esse eu inventei por conta. Quando eu comecei a ver todo o caminho que eu já tinha passado, eu falei, meu caramba. Mas ralei, passei por altos e baixos, passei por vários desafios. E eu comecei a entender que a vida é muito incrível, sabe? É muito incrível a gente olhar pra trás e ver tudo que a gente fez, e a gente não faz isso. A gente não faz isso pra gente e a gente não faz isso pra falar pros outros. Porque a tendência é quando você olha o colega do lado, falar assim, nossa, olha quanta coisa essa pessoa fez, olha quantos lugares já... A minha vida não é tão interessante que nem a dele ou a dela. Agora bota no papel pra ver tudo que você já fez. Vai botando no papel. Ó, vou botar um alho em pó. Adoro alho em pó, uma delícia. Coloca no papel tudo que você já fez e para de se comparar com o coleguinha do lado. Para de olhar o que o outro fez. Você vai perceber que você tem uma história muito valiosa, muito valiosa. Bom, então vamos começar. Uma colherzinha de canela. Uma colherzinha de curry. Sim, curry. Não é indiano esse negócio, é mexicano. Eu tô seguindo o que me ensinaram. Te convido a fazer também, porque fica bom. Um pouquinho de páprica defumada. E daí a pimenta caiena vai no teu gosto, porque ela também, né, é daquelas. Mas não adianta nada fazer comida mexicana e não ter a picância, né? Não ter aquele quentinho. Pode colocar, sem medo. Um pouquinho só de sal, pra você depois ver que pé que tá. E mexe. Nossa, o cheiro disso aqui é incrível. Agora já colocar o feijão. O creme de feijão, né? Tá bem pastoso. Ele ficou bem grossinho. Agora eu vou colocar os pedacinhos de feijão, né? Feijão em pedaço. E a gente só vai temperando agora. Então faça esse exercício. Coloca lá no papel por onde você andou nessa vida. Sei lá, acende uma vela, gosta de um vinho? Toma um vinho, um tempo pra você. Um tempo pra você entender quem você é hoje. Por onde você passou. Valoriza os teus desafios, porque quando a gente entende vida, é muito fácil a gente chegar hoje em dia e só vender o louro da vida, só vender, passei por tal lugar, fiz tal coisa, viajei assim, mas e o que deu de... Qual que foram os calos no teu pé? Quais foram as pedras no caminho? Né? Eu vi essa semana um texto muito bacana e ele falava que as pedras no caminho, na verdade, são degraus para você poder ir subindo. E as pessoas, elas veem como empecilho para recuar. Faz muito sentido. Então não recue, né? Mais um pouquinho, vai para frente. Investe em você, olha pra sua história, porque a sua história, eu tava fazendo uma cliente minha, né, falando storytelling pra ela, montando o storytelling dela, tal, e da empresa dela, e ela falou assim, storytelling também na moda, né? Eu falei, não é moda, é que eu acho que as pessoas, elas, desde que você lê histórias, as pessoas, elas precisam de histórias. Quando você for trabalhar com a sua marca, conta uma história, não vende um produto, não vende um serviço, conta a sua história. Eu falo com frequência, por exemplo, que hoje em dia eu tô resolvendo problemas da minha Giovana das antigas. Então, assim, quais problemas que a Giovana de 5 anos atrás tinha? 3, 2, 10 anos atrás?
Hoje eu tenho essa expertise por causa da experiência de vida para resolver esse problema. Então eu quero ajudar outras Giovanas. Eu quero ajudar outras pessoas que estão passando pelo perrengue que eu passei. Pelo medo, pela insegurança, por todo esse processo de tá, tudo bem, eu quero falar que eu conheci pessoas interessantes. Você não precisa ter viajado o mundo, você não precisa ter a história que o pessoa do teu lado tem. Qual que é a tua história? Qual que é o pé de fruta que você subiu quando era criança? Como que era o relacionamento com os teus avós? Né? Como que era a tua primeira escola? Você era presidente de classe? Você era o líder do time? Você era a pessoa mais tímida, mais que estava arquitetando tudo por trás? Você era a pessoa que era amiga de todo mundo? Você não, tinha dificuldade de amizade, por isso você conseguia se concentrar mais nas suas tarefas? Né? Quando você entrou na faculdade ou não fez faculdade, né? Ah, teve filho cedo, não quero ter filho. Não interessa, a tua história ninguém tira de você. É a tua mochilinha das tuas costas. Você não pode ter vergonha de falar, não pode ter vergonha de contar para outras pessoas. Se isso fizer sentido para você, obviamente. Você também não vai sair falando porque porque alguém mandou você fazer isso. Não, você tem que fazer de acordo com o que você quer. Acompanhando, dá uma provadinha para ver como que tá de sabor. Não tenha medo da canela, não tenha medo do curry. Tenha cuidado com a pimenta, porque é caiena, né? Porque é forte. Mas eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de canela, inclusive. Já tinha colocado aqui. Um pouquinho do curry. O ideal é quando você colocar você colocar os 3. E daí a pimenta você coloca devagarzinho, tá? O bom desse prato é que, querendo ou não, ele vai pouco sal. Ele tem tanto condimento que o sal você não precisa colocar muito, não. Ele fica aqui mais uns 20 minutinhos, fogo baixo, né? Encorpando e tal. E você daí pode comer ele com Doritos, você pode comer com tortilha, você pode comer com arroz, você pode comer com o que você quiser. Eu vou deixar ele mais um pouquinho e não deixa de fazer exercício. Não deixa de fazer o exercício para saber, de forma clara mesmo, tudo o que você já fez na vida. Não deixa de falar a sua história, dá essa marca super pessoal pro seu negócio, pros seus projetos, porque isso vai dar a confiança para as pessoas te seguirem. Não tô falando de seguir no Instagram, tô falando para te seguir na vida, de seguir nos teus projetos, de seguir no seu trabalho, na sua carreira. Tem vergonha da sua mochilinha que tá nas costas não, tá bom? Bom, deixa seu like, tá seguindo o canal? Se não tá seguindo, é um botãozinho, segue ali pra gente poder saber se tá por aqui também. E deixa nos comentários aqui, o que mais você se orgulha da sua história e quiser começar a falar de agora pra frente. Uma coisa, sem pensar muito. Qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Eu quero saber, tá bom? Um beijo, semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Até depois, tchau, tchau. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.